Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa página da Alcides Maia, hoje com uma aula especial voltada à área de finanças. Nós vamos falar de finanças aplicadas a negócios e investimentos. Hoje você vai entender um pouco mais sobre juros, sobre matemática financeira, sobre amortização. Nós vamos falar também sobre questões de custos fixos, custos variáveis, tudo para facilitar que você tenha um entendimento dessa matéria. Aqui na Alcides Maia, para quem não nos conhece, é uma escola técnica que também tem cursos de graduação na área de TI, mas uma escola técnica com cursos de TI e também da área de administração. E nós estamos, neste período de pandemia, oferecendo juntamente com os nossos professores aulas gratuitas todas as semanas para que você tenha a possibilidade de agregar conhecimento, de entender novas vertentes do mercado de trabalho, tanto do mercado de TI quanto do mercado de administração, para que você conheça melhor tudo o que você tem de ferramentas para utilizar no mercado de trabalho. Nós estamos aqui com a missão e o objetivo de auxiliar você na sua qualificação profissional. Eu sei que o tema de hoje pode parecer um tanto quanto complexo. Muita gente tem medo ou dificuldade com matemática, mas eu tenho certeza que saindo da aula de hoje com o professor Márcio Freitas, você vai ter o conhecimento de como fazer esses cálculos, vai ver que não é tão difícil assim, que existem fórmulas, existem maneiras de aplicar isso no seu dia a dia. E o interessante, por mais que a gente fale de finanças aplicadas a negócios e investimentos, a aula de hoje também vai auxiliar você a organizar as finanças do seu dia a dia. Você vai conhecer conceitos que podem sim ser aplicados no mercado de trabalho, e aí eu vou contar um detalhe para vocês. Não é só quem trabalha com finanças, com RH e com contabilidade que precisa entender de matemática financeira. Para todas as áreas, as empresas estão pedindo que os seus funcionários tenham conhecimento, porque conhecer matemática financeira, conhecer a matemática que está por trás de custos, por trás de investimentos, é o que vai fazer com que o profissional de cada um dos setores consiga mensurar de que maneira pode aprimorar o processo produtivo, por exemplo, de que maneira pode economizar trazendo um resultado ainda melhor para essa empresa. Um pequeno empresário precisa muito conhecer essas funções para aplicar nos seus negócios, ou então a gente tem muitos profissionais que acabam prestando consultorias para empresas porque precisam entender, precisam consolidar esses processos relacionados à matemática financeira. Para alguns, existe já um bloqueio, vamos dizer assim, uma dificuldade em aprender matemática. A pessoa já fica pensando, poxa, mas vai ter fórmulas, vai ter potências que eu vou ter que entender. Fique tranquilo, é tudo muito simples. Eu tenho certeza que o professor Márcio vai conseguir auxiliar você, vai tirar suas dúvidas, vai trazer uma didática muito próxima da sua realidade para que você consiga aprender o que envolve a matemática financeira, de que maneira são realizados esses cálculos e como esses cálculos influenciam no seu dia a dia. Bom, vou passar agora a palavra para o professor Márcio, vou interagir com ele também ao longo dessa aula gratuita para tirar as suas dúvidas para que você termine essa aula com a certeza de que agregou conhecimentos, que você conhece as fórmulas, conhece as maneiras e em que cenários esses cálculos matemáticos são aplicados na sua vida, no seu dia a dia, na empresa que você trabalha, numa empresa que você venha a trabalhar e de que maneira isso influencia na sua vida. Tudo bem, Márcio? Um grande abraço. Bom, Maurício, a trajetória não é pequena, né? Para a gente conseguir entender, né? Na verdade, a gente não sabe tudo sobre a área financeira ou sobre a administração, né? A gente vai crescendo ao longo da carreira e a gente vai se desenvolvendo para isso, certo? E a minha trajetória, né, digamos assim, o despertar para tudo isso, começa lá no início dos anos 2000, onde eu comecei a fazer meu técnico em logística, né? Fiz um técnico em logística, depois fui para a faculdade, né? Fiz minha graduação, meu bacharelado em administração de empresas, e depois disso, então, comecei a trabalhar como docente. Mas antes disso, né, antes de trabalhar como docente, eu já atuava na indústria há mais de 15 anos.
Então, eu já tinha uma boa experiência, uma boa ideia sobre a relação da matemática, dos custos, da orientação para o lucro, que toda e qualquer empresa tem, né? E aí depois vem a questão da pós-graduação, né? O iniciar do mestrado, isso tudo então começa a despertar cada vez mais interesses, né? E necessidades da gente estar aprendendo um pouco mais de matemática, certo? Então, a minha formação é em administração de empresas, né? Minha pós-graduação é em administração de empresas, e o meu mestrado também, ele vai por esse lado, né? Não finalizei o mestrado ainda, mas pretendo finalizar tão logo, mas também é para esse lado na administração de empresas. Então, isso acaba, né, digamos assim, qualificando um pouco mais a trajetória e nos dando um pouco mais de experiência assim, para estar falando, né? Fora isso, cursos, palestras, estar atento à realidade também, né? Ao que o cotidiano nos traz, acaba sendo importante. E matemática, finanças, é dinheiro. Em toda qualquer empresa, ela vê lucro, ela vê dinheiro, essa é a necessidade. Nós, pessoas também, né, necessitamos dessa organização. Então, a matemática acaba sendo fundamental na nossa vida. Bom, Márcio, fala um pouco para a gente está falando hoje especificamente dessa área de finanças, né, nessa aula gratuita aqui na Alcides Maia, através das nossas redes sociais, que o pessoal, alguns estão assistindo no momento da transmissão, outros vão assistir posteriormente. Fala para a gente em que momentos você considera, ou para que perfil de profissionais você considera interessante, ou importante, ou fundamental, que tenha o conhecimento dessa área de finanças. É só para quem trabalha na área financeira ou como é que você dimensiona isso dentro de uma empresa? Claro que não, Maurício. Não é só para quem trabalha na área financeira, na área de contabilidade, no RH. Muito pelo contrário. Essa condição da matemática, da administração financeira, ela se torna necessária em qualquer um dos ambientes de uma empresa, seja ela pública ou seja ela privada. Veja bem, hoje em qualquer instituição, é uma situação que eu sempre chamo muita atenção dentro da sala de aula, é que em qualquer instituição, uma das palavras de ordem é custo. Observar custos, reduzir custos, controlar gastos. Bom, todo esse controle passa por uma condição matemática. Então, as pessoas elas precisam entender a necessidade disso. Elas precisam entender o quanto a matemática é importante. Então, por exemplo, numa área de produção, você controlar custos, saber o custo do produto. Numa área de venda, saber calcular o preço de venda de maneira adequada, saber negociar prazos, juros. Isso são situações importantes no cotidiano. E não é só quem realmente trabalha nessas áreas que precisa ter esse conhecimento. São pessoas que trabalham na empresa. Todos precisam saber. Até porque as pessoas querem crescer e se desenvolver. Para crescer e se desenvolver, através de conhecimento. Na nossa atualidade, nossa realidade, a matemática acaba sendo o preceito básico. Né? Vamos partir para um outro lado. As indústrias hoje, principalmente a indústria, elas estão se mecanizando, elas estão entrando numa era de inteligência artificial, tecnologia, certo? Bom, o ser humano está saindo muito da questão da operação nessas etapas. Está entrando a tecnologia, a robótica, a inteligência artificial. Bom, então o ser humano vai perder a sua vaga de emprego? Não, ele vai migrar. E vai migrar para quais áreas? As áreas que são analíticas. Né? Aquilo que a inteligência artificial por si só não consegue fazer. Então o ser humano vai precisar auxiliar. Então, dominar cálculos, técnicas matemáticas, números, isso torna-se importante e ajuda muito a qualquer negócio crescer. Seja ele um pequeno, um micro, um médio, um grande, não importa. As pessoas precisam ter noção matemática para conseguir ajudar o negócio a crescer e também se desenvolver. A gente vai tentar trazer sempre exemplos próximos da realidade das pessoas, exemplos de coisas que acontecem no dia a dia, para mostrar como a matemática financeira se aplica em todas as esferas, inclusive nas finanças pessoais, né? Exatamente, exatamente. Olha só, uma das coisas que a gente, como trabalhadores ou como pessoas, né, temos que ter uma ideia
é que a matemática financeira, ela não é apenas cálculo, ela trata de estudo do valor no decorrer do tempo. Tá? O quanto a moeda valoriza ou desvaloriza. Tá? Que mecanismos financeiros distintos que a gente tem, como economia, né, podem estar impactando nas finanças. Então, a relação do dinheiro no decorrer do tempo é um assunto importante que a gente vai estar trabalhando aqui hoje. Certo? Essa condição não afeta somente ao empresário, à empresa, ao negócio, mas afeta também a pessoa, né, as pessoas, de maneira comum, de maneira pública, né, nosso cotidiano, na nossa vida. Interfere isso de maneira bem grande, tá? Bem grande mesmo. Então, a gente vai estar trabalhando essas ideias, né, da relação do valor do dinheiro ao longo do tempo. O que significa isso que você está falando de dinheiro ao longo do tempo? Porque, teoricamente, se a gente pegar o Brasil, para usar um exemplo, o real é o mesmo desde 94. O que muda na questão de relação do dinheiro ao longo desse período de tempo? Bom, legal. Essa pergunta é legal. Cara, basicamente é o seguinte, vamos pegar R$1, uma moedinha de R$1, e vamos no armazém, no supermercado, no boteco, enfim, na lojinha, e vamos comprar R$1 de bala, certo? Bacana, compramos lá R$1 de bala. Suponhamos que esse R$1 vá, né, dar para nós 10 balas, certo? Muito bem, esse mesmo R$1, vamos no mesmo comércio daqui 30 dias para ver se vai dar 10 balas. Talvez não dê. Essa é a relação do valor do dinheiro ao longo do tempo. Porque os produtos eles podem aumentar de preço ou eles podem diminuir o preço. Os produtos podem estar se inflacionando ou deflacionando. Então, essa é a relação. O dinheiro, no andar do tempo, ele nem sempre vai valer a mesma coisa. Ele pode valer mais ou pode valer menos. Pensamos da seguinte forma. O que nós comprávamos com R$100 há 12 ou 24 meses atrás. Vamos converger isso para a nossa realidade atual. Os mesmos R$100 já não compram a mesma coisa. Isso as pessoas... Nós gaúchos, por exemplo... As pessoas conseguem ver muito, né, Márcio? As pessoas veem muito isso no posto de gasolina, no mercado, na farmácia, enfim, de uma maneira geral, as pessoas conseguem ver que muitas vezes algo sobe muito, depois desvaloriza, fica com um valor super barato, né? Cara, vamos pegar o exemplo aí do posto de gasolina, né? Deixa legal aí que tu colocou, e vamos estabelecer isso com petróleo. Petróleo, né? Início do ano, aí nós estávamos apavorados com o preço do combustível. Nossa, né? Algo surreal, né? Gasolina aí batendo quase R$5 o preço do litro, né? E naquele momento, economistas, especialistas da área de finanças diziam que possivelmente a gente chegaria até o final do ano com a gasolina acima de R$5. Bom, bastou alguns meses e alguns entraves, nós estamos com a gasolina hoje custando, né, a faixa de R$13,50 o litro, mais ou menos, dependendo da região. Então, isso a gente consegue ir observando, né, observando bem todas as situações. Me lembro muito bem que no final do ano de 2019, para encher o tanque de combustível, né, eram lá quase R$200 para se fazer isso, dependendo muito do automóvel. O meu, por exemplo, é quase R$200. Hoje já está indo bem menos. Então, essa é a condição do dinheiro ao longo do tempo. Em função de situações econômicas, né, monetárias, o dinheiro ou ele se valoriza ou se desvaloriza. Isso também é muito em relação a cada produto. Tá? Aí nós temos em funcionamento das políticas econômicas, né, muito promovida pelos governos, taxa de câmbio, né, sobe e desce das bolsas. Então, tem uma série de condições que afetam esse valor do dinheiro. Taxa de juros e por aí vai. Né? Então, o valor do dinheiro ao longo do tempo é um conceito muito basicão da área de finanças
que envolve aspectos, né, ligados à economia, à contabilidade e ao mercado financeiro. Essa é a condição que a gente coloca aí para poder exemplificar de maneira mais fácil essa condição de valor do dinheiro ao longo do tempo. Tá? E quando a gente fala da importância, né, Márcio, de entender como se faz os cálculos, e aí aqui nessa transmissão, nessa aula gratuita, a gente está falando, se propondo a falar sobre financiamentos, taxas, investimentos, sobre conhecimentos que às vezes as pessoas conhecem os termos ou já ouviram falar dos termos, mas não sabe diferenciar o juro simples do composto, não sabe o que é uma taxa que é cobrada em algum determinado momento, como é que se chega nela. Para pegar o caso de um comerciante, às vezes ele não sabe bem precificar o seu produto, para considerar o que é custo fixo, variável, custo de produção. Vamos também criar um cenário de que a matemática financeira, né, Marcela, é importante para que a pessoa saiba fazer os cálculos, conheça os mecanismos, os recursos, para que possa aplicar isso na administração das suas finanças, dos seus negócios, do seu dia a dia, né? Não, perfeito, vamos sim. Até porque, se a gente observar algumas aplicações bem básicas da matemática financeira, a gente vai perceber que essa própria matemática é uma ferramenta muito útil na análise de alternativas, tanto para investimentos, financiamentos, né, aquisição de bens de consumo, bens duráveis, né, toda essa relação da matemática, ela consiste muito na forma em que vamos empregar o nosso dinheiro. De que maneira, de que procedimentos matemáticos a gente pode estar utilizando para simplificar a nossa compreensão do valor do dinheiro ao longo do tempo. Né? A adoção de um fluxo de caixa, por exemplo, né? A matemática financeira vai nos ajudar a fazer isso, estabelecer uma condição correta para um fluxo de caixa. Não só para uma empresa, mas também na vida pessoal. Né? A gente precisa do nosso fluxo de caixa. Lançar todas as entradas, todas as saídas, os débitos, os créditos. A gente precisa estar estabelecendo isso, saber quanto a gente iniciou um mês e quanto a gente termina o mês e se sobra alguma coisa para o outro mês. Né? Então, a matemática financeira é uma ferramenta útil para isso, que também tem o objetivo, né, de estudar as diversas formas de como o dinheiro evolui ao longo do tempo, né, e, de alguma maneira, analisar e comparar quais alternativas são as melhores para a gente poder investir e em que momento investir. Ficar atento a toda essa condição. A matemática financeira é essa ferramenta básica que a gente tem para conseguir, então, estabelecer alguns parâmetros, né? E que acabam nos auxiliando muito numa tomada de decisão, seja uma tomada de decisão a caráter financeiro pessoal ou empresarial. Por exemplo, numa empresa, tomada de decisão entre comprar produto A ou B, pagar à vista ou pagar a prazo. Um caráter pessoal. Qual o melhor momento para comprar um carro, comprar uma casa? Qual o melhor momento de investir e no que investir? Investir numa caderneta de poupança, títulos, né? Bolsa de valores, moeda estrangeira. Isso tudo, então, começa a estar relacionado à matemática financeira. Ela nos ajuda a entender esses cenários, observando algumas condições bem básicas, tá? Bem básicas que a gente pode estar relacionando nessa nossa aula de hoje. Situações como que se tornam conhecimento obrigatório, tá? Porcentagem, capitalização, seja ela juro simples, juro composto, equivalências de taxas de capitais, sistemas de prestações periódicas, antecipadas ou postecipadas, né? Antecipadas com entrada, postecipadas sem entrada, e sistemas de amortização, que normalmente também a gente fica colocado, né, nessas condições para financiamentos, né? Como é que se amortiza? Então, essas situações são bem importantes da gente conhecer dentro da matemática financeira para o nosso dia a dia, como pessoa física, mas também no nosso dia a dia dentro da empresa como profissional. Tá? Bom, vamos pegar um tópico ali que você citou, Márcio, o tópico da questão de juros, que é o que eu acho que as pessoas estão acompanhando bastante no noticiário, porque
teve reunião do Copom recentemente que baixou taxa de juros, mas não é a mesma taxa de juros que eu pago num banco quando eu vou pegar um financiamento. Como é que eu recebo juros quando eu deixo uma aplicação, sei lá, numa poupança ou um CDB, qualquer outro sistema? E também como é que eu pago juros, de que maneira que eu sou cobrado pelos juros. Como é que tu sintetizaria os juros para quem não tem uma compreensão plena do que é juros e de como que ele influencia nesse dia a dia das nossas finanças? Bom, juro é uma palavra que está constantemente na nossa boca ou nos nossos ouvidos, né? A gente escuta muito falar sobre isso, né? Juro e porcentagem, tá? Faz parte do nosso cotidiano, certo? Juros nada mais é do que uma fração em porcentagem, ou seja, a relação, né, de porcento que vai se ter sobre um capital ou sobre um valor, certo? Então, juros nada mais é do que o reflexo que o valor do dinheiro assume em algum tempo. Tá? A gente pode dizer que juro é uma recompensa legítima que geralmente é recebida no futuro. Né? Transformando isso em miúdos, né? Traduzindo de melhor forma, o juro é aquele sacrifício que uma empresa faz em vender um produto que ela pagou às vezes à vista, mas agora vender a prestação para o consumidor. E o consumidor, então, a título de recompensa para essa empresa, vai pagar um valor a mais mensalmente para, então, ressarcir a quem vende a prazo. Tá? Então, juros é como se fosse uma recompensa por alguma situação. Essa situação é o quê? Uma venda a prazo, ou a recompensa por você estar investindo dinheiro em algum lugar, aplicando, né? Vamos, por exemplo, bem prático. Digamos que eu queira investir na caderneta de poupança, algo que para o brasileiro ainda é a situação mais consolidada e é a mais segura. Nós, brasileiros, não gostamos de nos arriscar muito no mercado financeiro. Então, a gente vai para a caderneta de poupança, certo? Bom, então a gente vai lá e deposita na caderneta de poupança. A gente vai lá e coloca o dinheiro no banco. Esse dinheiro, a título de recompensa, a instituição financeira nos coloca uma porcentagem em cima. O juro é a recompensa pelo nosso investimento e por lá deixar o dinheiro. Certo? Então, é essa a condição que a gente tem. O juro, basicamente, é uma recompensa paga por um investimento, ou então quando a gente compra um produto que vai ser pago a prazo, então é a recompensa, né, por esse lado. Mas também o juro é visto pelo lado de quando a gente fica inadimplente, quando a gente é devedor. Também é cobrado uma tarifação a mais, que, digamos assim, nesse caso é a penalização por a gente ter deixado de pagar, por não ter pago. Aí vem também o juro. Né? Então, é esse acréscimo que se tem em cima do dinheiro, né, da finança, em função de ser uma bonificação por você estar fazendo um investimento, né, ou uma recompensa por alguém estar te prestando dinheiro ou vendendo algo a prazo, ou então, né, por questões de inadimplência, a gente está deixando de pagar alguma conta e quando vai pagar, então, tem uma taxa a mais para ser atribuída ao valor. Então, juros basicamente é isso, né? Basicamente é essa relação que a gente tem. Aí os juros eles podem ser de ordem simples ou composta, né? Aí vai muito do critério de quem vai estar estabelecendo, certo? Então, assim, os juros, só para a gente poder... E qual que seria a diferença de um para o outro? Como é que eu identifico se numa conta que eu estou pagando ou em algo que eu estou fazendo, se os juros é simples ou se é composto? E qual que é melhor ou pior, que é o que o pessoal se pergunta? Bom, para a gente poder entender o seguinte, mercado, né, o mercado, né, nossas operações cotidianas, dificilmente elas vão ser assim, juros simples. Juros simples, né? Não é algo colocado em mercado. Juros simples, ele sempre se atribui a, por exemplo, taxas de inadimplência. Vou dar um exemplo. Eu tenho um boleto a pagar e eu não pago na data. Vou pagar alguns dias depois. Aí, quando eu vou lá pagar, tem taxa e multa.
certo? Aí está lá a porcentagem, né? 2% de multa, 1,5% de taxa. Bom, essa condição é de juros simples, certo? Porque eu vou aplicar um juros em cima daquele valor de maneira simplória, tá? Mas o mercado ele trabalha muito com juro composto, ou seja, juros sobre juros, tá? Então, conceitualmente, como é que a gente pode chamar juros simples nesse momento? Tá? De maneira conceitual, bem simples, bem básica e direta aqui nessa nossa aulinha, né, hoje. A gente pode dizer que os juros simples são os juros de cada período. Eles são sempre iguais. Isso porque apenas o capital inicial, ou valor inicial, recebe esse juro, recebe essa porcentagem. Tá? Nesse caso, os juros eles não são capitalizados período a período. Ou seja, apenas o valor inicial acresce a taxa. Tá? Então, a gente pode dizer que juros simples é a aplicação de um juro em cima de um capital, em cima de um valor. Apenas em cima desse valor. Sempre em cima desse valor. Tá? Para calcular o juro simples, Maurício, a gente pode usar algumas fórmulas, né, bem básicas e bem simples também. Tá? Então, a gente pode estar calculando a partir, né, das nossas necessidades. Então, a gente pode conhecer o juro simples, a gente pode conhecer o capital, a gente pode conhecer o montante, a gente pode conhecer a taxa, a gente pode conhecer o tempo de pagamento de juros. Tá? Para calcular isso antes, a gente precisa, então, conhecer outra simbologia. Porque matemática a gente trabalha muito com letras, né? Letra misturado com número e aí vai. Então, a gente tem que saber a simbologia, né? Nesse nosso caso, a gente vai apresentar aqui o juros simples com algumas letras que identificam as aplicações matemáticas. Como, por exemplo, C vai ser capital, o I vai estar relacionado à taxa, o N ao prazo. M maiúsculo vai significar o montante e o JS, então, é juros simples. Dessa forma, então, a gente consegue estabelecer alguns cálculos. Tá? A gente pode calcular lá, por exemplo, o juros simples, né? Que aí a fórmula vai ser JS igual a C, que multiplica I, que multiplica o N. Ou seja, juros simples igual capital vezes taxa vezes tempo. Para calcular o montante disso tudo, a gente vai usar C mais o J. Ou seja, montante igual capital mais o juro. Certo? E por aí a gente vai evoluindo, né, nessas ideias de cálculo. Mas é importante sempre a gente saber como calcula isso. Por exemplo, quero saber qual tanto de juros simples eu vou pagar sobre uma operação. Tá? Digamos lá, vou pegar o exemplo do boleto. Tá? Digamos que eu tenho um boleto, né, ou um carnê, e eu, poxa, me atrapalhei aqui, não paguei o boleto, não paguei o carnê e atrasei isso por 2 meses. Tá? Aí eu olho lá no boleto, no carnê, e está dizendo o seguinte, juros, 2% ao mês. Poxa, beleza, a minha prestação é de R$100, 2% ao mês. Atrasei 2 meses. Então, eu quero saber quanto de juros eu vou pagar nesse negócio aí. Tá? Então, qual é que é a fórmula que eu vou usar? A fórmula do juros simples, JS. Então, vamos lá. Juros simples igual a capital. Qual é o capital? É o valor que eu iria pagar no boleto, R$100. Qual é a taxa? 2%. Durante quanto tempo? 2 meses. Multiplico tudo isso, vou estar sabendo aí quanto de juros simples eu vou estar pagando, né? Em cima desse boleto que eu deixei de pagar, de atrasar. Tá? Certo? E aí, se eu quero saber o montante, quanto vai dar tudo isso, eu vou pegar o valor do carnê mais o juro que deu, vou somar os dois e eu tenho lá, então, o valor certinho a ser pago. Tá? Então, assim, a gente consegue... No caso desse exemplo, né, Márcio? Vamos lá, o juros... o capital era R$100. Então,
A dívida da pessoa era R$ 100. A taxa de juros, você disse que é 2% ao mês. Então, nesse caso, seria R$ 2 ao mês, multiplicado pelo período de meses que ela atrasou, que são 2 meses. Então, o que ela deve é R$ 4 de juros, fora o capital, que aí é o cálculo que se faz no montante, né? O montante, eu vou pegar os R$ 100 mais os R$ 4, vai dar R$ 104, então, a serem pagos. Veja, nessa condição, é a situação de multa pela inadimplência, né? Eu deixei de pagar. Então, quem estava recebendo tem, por direito, de receber algo por esse meu atraso. Né? Para quem paga, é uma penalização. Para quem recebe, é uma recompensa pela condição do atraso. Tá? E assim, Maurício, a gente pode, dentro do juro composto, do juro simples, vamos falar de juro composto daqui a pouco, mas dentro dessa condição de juros simples, a gente também pode calcular, por exemplo, um capital. Né? Eu quero saber um capital a partir de um juro simples. Eu posso estar calculando a taxa que foi empregada a um juro simples colocado, né? E eu posso também saber um tempo, o tempo colocado em cima dos juros que foram pagos. Tá? O capital eu vou ter ali em reais, a taxa em porcentagem, né? Não tem outra maneira, e o tempo, então, será sempre em dias. Então, eu vou usar fórmulas diferentes para estar calculando cada um, certo? Mas eu consigo descobrir, por exemplo, o capital investido em cima de um determinado montante. Posso também descobrir a taxa em cima de um determinado montante. E eu posso descobrir também o tempo que vai se levar para chegar a determinado montante utilizando o juro simples. Então, essas técnicas a gente pode obter através de cálculos matemáticos, através das fórmulas, né, disponíveis, né, que a gente tem disponíveis aí para trabalhar. Isso a gente vai estar aprendendo durante nossas aulas, né, de matemática financeira. Isso torna-se muito importante para o funcionário de uma empresa no seu dia a dia, por exemplo. Né? E esses cálculos que você citou agora, para identificar o capital, a taxa ou o tempo, eles são sempre calculados com aquelas métricas e aquelas sinalizações que você fez lá no início, né? Então, se eu quero calcular, vamos ver. Se eu quero calcular o capital, bom, eu tenho que ter os outros índices, mas são sempre dentro daquele mesmo universo, de o capital sendo o C na fórmula, o I sendo a taxa e por aí vai, né? Exatamente. É sempre dentro daquela simbologia, tá? É sempre dentro daquela simbologia. Claro, essa simbologia, muitas vezes, ela não é única. Tem literaturas que aplicam de algumas outras formas. Eu trabalho dessa maneira porque ela é mais simples. Para a gente poder entender, ela fica mais simples. Porque dentro do universo de matemática, né, começam a aparecer fórmulas e simbologias de tudo que é expressividade. Então, eu busco, por exemplo, nas minhas aulas, a trazer o mais fácil, o que se torna mais adequado para a gente conseguir memorizar, né, ou até mesmo se lembrar de uma necessidade. Tá? Então, é isso que eu acho que facilita muito na matemática também. É a simplificação da fórmula. Tá? Se a gente for pegar um exemplo prático, a gente pode, vamos usar aqui uma ideia de cálculo de montante de juros simples. Tá? Vamos exemplificar uma situação assim. Digamos que eu desejo aplicar, né, R$ 10.000, né, digamos aqui que eu tenho, né, imagina, capital nesse momento, né, de Covid-19, todo esse problema, eu tenho R$ 10.000 no bolso, né, uma situação hipotética e fictícia, e eu desejo aplicar isso durante um ano numa instituição financeira, mas essa instituição vai me remunerar a 1% ao mês durante 12 meses, né? Durante o ano. Então, veja, eu tenho R$ 10.000 de capital, eu escolho uma instituição financeira que me dá 1% ao mês de juros simples durante 12 meses. Né? Poxa, quanto é que eu vou ter lá no final das contas? Quanto é que eu vou ter de juros e qual vai ser o meu montante de resgate ao final desse período? Bom, para isso, então, a gente
vai aplicar aquelas formulazinhas que a gente observou, né, no discurso, né, um pouquinho mais para trás. Um problema como esse, a primeira coisa a se fazer é depurar os dados, né? É extrair os dados do problema. Então, aí observe, a gente tem 10 mil reais de capital, né, que eu, Márcio, vou estar investindo, a taxa de juros é 1% e o prazo é 12 meses. Então, eu quero saber qual vai ser o meu juro simples e qual o meu montante no final de todo esse período. Tá, Maurício? Uma condição muito importante dentro da matemática e a aplicação dessas fórmulas sempre é a questão dos juros. Nós temos a porcentagem sempre colocado, né, em fração. Ou seja, 1% vai significar 1 sobre 100. Tá? Mas eu preciso transformar isso em numeral para aplicar no meu cálculo matemático. Para colocar em numeral, eu vou estar fazendo a divisão. Vou dividir o 1 por 100. Tá? Vou sempre pegar a porcentagem e dividir por 100. Nessa divisão, o 1% vai se tornar 0,01 em numeral. Dessa forma, a gente consegue, então, atribuir ao cálculo. Tá? Atribuindo esse cálculo, então, a gente vai ver que a fórmula a ser aplicada serão duas. A do juro simples e a do montante. Então, a gente inicia pela fórmula do juro simples, que vai ser JS igual a C vezes I vezes N. Tá? Então, nós vamos ter lá, ó, juro simples, JC, capital, 10 mil reais, vezes a taxa, agora dividida por 100, transformada em numeral, vai ficar vezes 0,01, vezes o tempo, que é 12. Simplesmente vou multiplicar tudo isso. Tá? Vai me dar lá R$ 1.200 de juros simples. Opa, R$ 1.200 em 12 meses. Legal. Ah, tá dando bem essa taxa? Não, que o capital era alto investido também. Né? Então, beleza, eu já sei que vou ter 1.200. Quanto é que vai dar isso tudo com o que eu investi? Vamos para a forma do montante. Então, montante igual capital mais o juro. Tá? Então, qual é o capital? 10 mil reais. Qual é o juro? 1.200. Total, então, 11.200 reais ao final de 12 meses. Isso relacionando a questão do juro simples. Né? E assim a gente vai descobrindo. Digamos que a gente tenha R$ 11.200 no banco e eu quero saber qual a taxa de juro aplicada. Bom, daí eu vou para a fórmula do I. Né? O I, taxa. Então, né, vai ser o juro simples, né, aplicado aí, 1.200 vezes 100, que vai dividir, então, o capital pelo tempo. Capital empregado, 10 mil reais, dividido pelo tempo, 12 meses. Vou chegar à taxa de juros. E nesse caso, então, vai ser 1%. E por aí vai, a gente vai conseguindo descobrir algumas situações. Tá? Para que isso é usual no nosso dia a dia? Exemplo, a gente vai comprar um produto. Né? Poxa, normalmente a pessoa calcula lá e nos dá o preço final. Ó, você vai pagar a parcela é tanto. Tá, mas qual é a taxa de juro embutido nisso? Eu consigo descobrir? Consegue, através desse cálculo, né? Tudo bem. Né, essa parcela, durante quanto tempo? Bom, através do cálculo também eu consigo chegar em quantos meses eu vou pagar e por aí vai, né? Isso porque quando uma pessoa vai fazer um financiamento, né, Márcio? Quando a pessoa acaba se propondo a isso, muitas vezes ela olha a parcela, se cabe ou não no bolso, e ela vê qual que é no caso, qual que é o capital que ela está pegando emprestado para pagar aquele bem. Então, ela está pegando 30 mil reais para pagar um carro, ou 10 mil reais para pagar uma moto. Ela pensa, tá, eu estou pegando 10 mil reais, eu estou pagando 250 reais por mês por não sei quanto período, a perder de vista, mas eu vejo, bom, 10 mil reais é o valor do bem, então emprestando, eu estou pagando só 250 nesse período, beleza, mas quanto que eu estou pagando no total? Qual que é o montante que eu paguei? Quanto que eu paguei lá no final por esse bem que eu adquiri? Esse cálculo as pessoas não costumam fazer, né? Não. Nós, brasileiros, a gente sempre olha, na sua grande maioria, claro que
Isso não é uma regra, né? Não é via de regra, mas na grande maioria a gente olha sobre o nosso bolso. São poucas pessoas que param e começam a calcular algumas situações para ver se o valor realmente está correto, ou se ele se enquadra, ou se a gente não está pagando um juro abusivo, né? Se o juro está mais ou menos em relação ao que o mercado está estabelecendo, né? Sabendo que as instituições financeiras elas são livres para colocar as suas taxas de juros, claro que elas têm sempre indicadores que traduzem, né, ou servem de base para esses juros, mas as instituições elas colocam ali o juro que ela bem entender, né? E sempre na colocação dos juros, né, as empresas elas não tiram da sua cabeça essa condição de quanto vão cobrar de juro, por exemplo, no financiamento de um bem. Não, nada disso. É sempre levado também em função de um cálculo matemático, porque os juros também acabam tentando prever as perdas. Existe uma estimativa de perda, ou então, né, o que a gente pode chamar ali me fugiu a palavra agora, mas a Qual o condição risco que eu vou ter, né? A condição do risco, né? Então, existe sempre a taxa de risco a ser colocado nisso tudo, nesse negócio. Então, né, esses incrementos começam a calcular, né, a taxa de juro para ser colocado, né, nos produtos, certo? Então, é essa a condição. Mas quando a gente fala de mercado em si, né, compra de bens duráveis, não duráveis, mas que a gente vai utilizar disso como parcela, como pagamento de prestações, normalmente o juro que se embute nisso são juros compostos. Tá? O juro simples ele não é trabalhado no comércio em si. É sempre trabalhado a questão do juro composto. Ou seja, juro sobre juro, juro sobre juro. Né? Então, juro composto a gente pode chamar como aqueles cálculos realizados sobre a soma do capital inicial. Então, cada capital inicial ele recebe uma porcentagem e o final vai receber os juros depois, certo? Então, tentando exemplificar aqui para a gente poder entender, digamos que lá no exemplo anterior daquele boleto, digamos que, né, esses R$ 100 agora seja em juro composto, tá? Seja juro composto, eu atrase 2 meses, tá? Então, nós vamos ter R$ 100, vai ser calculado vezes 2% no primeiro mês, e o resultado daquele primeiro mês vai ser calculado no segundo. Ou seja, juro sobre o juro. É isso que o mercado trabalha, né? É dessa forma, certo? Ah, mas isso é ilegal? Não, não é ilegal. Não é ilegal. O que deve ser colocado é o cálculo de maneira correta. Né? E esse juro sobre juro nos leva sempre à interpretação que é a relação do dinheiro ao longo do tempo, porque ele vai perdendo o seu valor, ele vai desvalorizando, ele vai se perdendo. Esses juros, então, vêm a título de recompensa por essa perda. Tá? E aí, né, Márcio, a pessoa pode achar, pegando esse exemplo dos R$ 100 que nós demos, mas vai aumentar pouco no final das contas. Aumenta pouco porque o valor inicial era baixo e o período de atraso também foi baixo. Se fosse um período alto, sim. Muda muito, né? Com certeza. Com certeza. Quanto mais alongado a condição de tempo, maior vai ser o índice de juros. Ainda mais que ele sofre essa condição de juros compostos. Né? Ninguém é louco de vender um produto ou emprestar um dinheiro a juros simples. Não, o cara vai estar perdendo em vez de estar ganhando. Então, não tem como. A relação de emprestar alguma coisa a juros simples é questão de pai para filho, né, meu? Às vezes, dependendo do pai, nem cobra juros, né? Digamos assim, quem tem avós, né, é mais fácil pedir para os avós que nem juro vai cobrar, de repente nem pede o dinheiro de volta, né? Mas, enfim, relação de juros simples é sempre uma condição de pai para filho, né? O mercado trabalha mesmo com juros compostos e essa é a relação que a gente tem. Né? Mas, lógico, a gente não percebe isso no momento de execução do cálculo. O que a gente percebe é que os cálculos acontecem. Tá? Então, por exemplo, quando a gente vai numa loja
para comprar um produto, ou quando a gente vai numa revenda comprar um carro, né? A gente sempre observa o cara pegando a calculadora, né? O vendedor pegando a calculadora e apertando um monte de teclas nessa calculadora, olhando uma tabela e inserindo alguns números ali. Chega lá no final, ele dá um valor, que é o valor da parcela. Mas aí a pergunta sempre vem, sempre fica, né? Poxa, da onde saiu esse valor e quantos apertos ele deu nessa calculadora, nas teclas, para chegar a esse valor? Bom, nós estamos falando aí em questões de prestações, cálculo de prestações. E as prestações, elas podem ser antecipadas, ou seja, ela com a entrada no ato da compra, ou postecipada, né? Daqui 30, 40 dias eu estou fazendo o pagamento, né? Então, essas situações, né, elas podem estar ocorrendo. E para esses cálculos, também existe toda uma tabelinha matemática de juros compostos a ser colocado no cálculo, em função da relação do tempo, em função da relação da taxa, em função da relação do capital, né? Isso tudo começa, então, a influenciar nesses cálculos. Tá? A gente tem lá, dentro da matemática financeira, a gente chama isso de rendas financeiras, tá? Que é a condição do rendimento, seja num pagamento antecipado ou postecipado, né? Com ou sem entrada. Tá? Mas isso tudo por base de juros compostos. Tá? Mas essa questão aí das prestações, isso é um tema, né, bem amplo, cada caso existe um cálculo para ser feito, e essas situações a gente vai, então, estar abordando a partir da nossa aula, né, que realmente acontece, né, nossa disciplina, a partir da semana que vem. O que a gente pode trazer de uma maneira mais simples para o nosso convidado aí estar entendendo, é a relação da capitalização por juro composto. Esse cálculo eu trago aqui, né? Porque são duas formas bem básicas para a gente entender. Uma delas é o cálculo do montante e o outro, o cálculo do capital. Nesse tipo de cálculo, normalmente o aluno ele dá um espanto, porque ele vai ter que usar a calculadora financeira e ele vai ter que estar usando de potencialização. Aí, né, como todo mundo a gente sabe que tem um pouco de receio de matemática, então as pessoas começam a meio que tremer na base. Mas o cálculo é bem simples e é bem fácil quando a gente utiliza a calculadora. Né? Então, só para a gente poder ter uma noção, para a gente saber o montante em cima de uma capitalização de juro composto, né? Como é que nós vamos usar esse cálculo? Vamos usar as mesmas simbologias de letras que a gente usou no juros simples. Tá? M maiúsculo é montante, C é capital, I é taxa, N é tempo. Certo? Isso a gente vai estar usando. Então, para saber o montante, por exemplo, do juro composto, o cálculo fica um pouquinho mais complexo. Onde a fórmula vai ser montante igual ao capital, que é multiplicado por 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, eu vou usar de potência agora, para poder saber o quanto vai render de montante. E se eu quero saber daí o resultado do juro composto, eu vou ter que fazer o montante menos o capital investido, para conseguir depurar, então, o montante. Para saber o capital do juro composto, vai ser capital igual ao montante, que agora, nesse momento, vai ser dividido por 1 mais a taxa elevado ao tempo. Quando eu falo isso em sala de aula, Maurício, a galera normalmente arrepia o cabelo, porque se assusta. Mas, na prática, a gente vê que o bicho não é tão feio assim e que o cálculo é bacana, é legal de se fazer. E quando a gente, em sala de aula, traz exemplos práticos, a galera começa a gostar. E, por incrível que pareça, né, como a nossa escola é aí no centro, a galera sai calculando o preço dos produtos nas lojas. E aí, na outra aula, vem dizer, professor, passei nas lojas e agora eu começo a calcular. Olha que vício desgraçado esse negócio. É realmente porque a gente começa a dar valor ao dinheiro. Essa é a relação, né? Então, começa a monitorar, saber, ou se preocupar com quanto que está pagando, quanto que não está pagando, como é que é essa situação.
Vamos tentar fazer, Márcio, até para a gente conseguir tocar em alguns outros tópicos, vamos tentar no juro composto buscar mais ou menos aquele exemplo, se eu tivesse investido aqueles 10 mil reais no banco, que você que Bora lá, investiu vamos lá, no vamos exemplo lá. passado, quanto que eu ia ganhar de Vamos lá. juros a mais? Porque lá foi pouco, né? No juro simples foi pouco. Lá foi pouco, né? Beleza, vamos lá, Maurício, vamos dizer aqui, né? Novamente, né? Esteja com a corda toda, né? Então, 10 mil reais no bolso, poxa, vou investir no quê, cara? Encontro uma instituição financeira que me oferece os mesmos 1% ao mês, durante 12 meses, só que agora o negócio é juro composto, né? Então, depurando esse problema, extraindo, né? E esse é um fato importante, que o aluno tem que saber, a gente precisa detalhar, extrair os dados numéricos do problema para que a gente possa conseguir focar nele. Então, a gente aqui vai querer saber o que é montante e o que é juro composto. Sabendo que nós temos um capital de 10 mil reais, uma taxa de juros de 1% ao mês e o prazo de 12 meses. Também não podemos esquecer da regrinha básica aquela. A taxa de juros ela tem que ser dividida por 100, porque é porcento. Nesse caso, seria 1 sobre 100. Então, nós vamos dividir 1 por 100. Nossa taxinha vai ficar lá de 0,01 novamente. Tá? Então, dentro desse cálculo, nós vamos lá, vamos pegar, então, e vamos usar a resolução, como resolução, a fórmula do montante. Então, vai ser lá, M maiúsculo igual a C, o C, que é o capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Vamos lá resolver esse negócio. Então, o montante. Meu capital é 10 mil reais, certo? Esse capital vezes 1 mais a taxa de 0,01 elevado à condição de tempo, meses, que são 12, certo? Uma regra matemática bem simples, eu vou resolver primeiro o que está entre parênteses, depois a potencialização, para depois somar ou multiplicar aos 10 mil reais. Então, vamos lá. Vamos pegar 1 mais a taxa, primeiramente. Então, nós vamos pegar 1, somar a taxa. 1 mais 0,01 vai ficar 1,01. Depois disso, então, nós vamos aplicar a 12ª potência. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos pegar lá na calculadora e digitar 1,01, certo? Vamos procurar, né? Tem teclas específicas na calculadora que vai nos mostrar a função de potência. Tá? Normalmente é um símbolo de chapéuzinho. A gente vai lá e clica no chapéuzinho. Normalmente, calculadoras às vezes é diferente um pouquinho. Vai lá, clica no chapéuzinho, 12, e ela vai nos dar, então, qual é que vai ser nosso rendimento em 12 meses. Nesse nosso exemplo, percebam ali, já está resolvido. Então, é 10 mil vezes 1,1268. Tá? Então, eu faço 10 mil vezes 1,1268, que vai nos dar, então, 11.268. Tá? Para me saber, então, o montante que deu isso, vou pegar lá, né? Juro composto, a condição do montante menos o capital, 11.268, menos 10.1.268, vai ser o nosso rendimento em 12 meses a um juro composto. A diferença de um de outro. No juro composto, a taxa ela é elevada. Eu coloco ela em potência para conseguir calcular os 12 meses à frente. Então, ela é elevada à potência. Tá? E assim, Maurício, quando a gente trabalha com a matemática financeira dentro de sala de aula, para o aluno que não consegue acompanhar, o que às vezes também não tem condições de ter uma calculadora financeira, né? Uma HP, uma calculadora científica, ou às vezes também não consegue trabalhar muito bem com o celular, eu sempre mostro para ele aonde ele busca já esses cálculos feitos. Porque existem tabelinhas prontas para isso. Tanto que isso é uma realidade, que eu vou pegar o exemplo do financiamento de um veículo. Se a gente for em qualquer revenda de automóveis, né, o que aqui no Sul a gente chama de picareta, né? Não sei porque teve esse nome, mas enfim, né?
Pelo menos aqui na região do Esteio, a gente acaba falando picareta, né? Mas, enfim, a gente vai numa revenda de automóvel, se a gente escolher o veículo, digamos lá, ó, o valor do veículo é 10 mil reais, né? Quanto é que fica isso para me pagar em 12 vezes? Quanto é que vai ficar no final? Bom, ele não vai fazer todo esse cálculo. Ele vai abrir um catálogo da financeira e lá naquele catálogo vai ter meses, valores. Que valores são esses? É esse cálculo de potência já realizado pela financeira, que entrega para ele. E aí ele só vai fazer o valor vezes essa aplicação da potência que a gente viu aqui. Tá? Parece ser bem complexo, bem difícil, mas na verdade não, ele é bem fácil. O que determina a dificuldade para a gente chegar num momento e dizer que, poxa, é fácil, é a prática. É poder estabelecer a relação com o conteúdo e exercitar. Isso é que nos leva a entender a situação. E é bem tranquilo, porque dentro de sala de aula a gente recebe alunos que vêm de todos os lados. Uns que tiveram uma boa formação e outros com uma formação não tão boa assim. Né? Porque a gente sabe que a gente tem déficits educacionais, né, na nossa condição de aprendizagem nível Brasil. Então, tem pessoas que vêm com bastante facilidade, tem pessoas que não têm facilidade alguma. Mas aí, quando a gente começa a trabalhar essas condições da matemática, eles começam a aprender de maneira mais fácil. Né? Até porque eu procuro trazer a fórmula de maneira mais fácil para a gente poder entender, né, a aplicação de tudo isso. Aí, né, Márcio, se a gente for comparar os dois cálculos desse investimento de 10 mil reais, deu uma diferença de 68 reais no juro composto. Isso em um ano, em um investimento de 10 mil, ao invés de receber 1.200 no juro simples, recebeu 1.268. Quando você calcula 10 anos, 20 anos, aí o resultado acaba sendo ainda mais expressivo e tendo ainda mais relevância o resultado final. Né? Sim. Claro, coloquei aqui uma taxa de 1%, mas isso não é uma taxa de investimento no mercado. Tampouco vai ser a taxa de financiamento de algum produto, mas é só a título de exemplo, certo? Se nós fôssemos calcular aqui caderneta de poupança, a caderneta de poupança ela nunca dá 1% ao mês, ela sempre dá muito menos que isso. Né? Se a gente fosse calcular rendimentos em bolsa de valores, nós teríamos momentos que daria um pouco mais, né? Talvez um pouco próximo a 1%, né? Para isso tudo. Se a gente for calcular o financiamento de um veículo, né, dificilmente vai ter uma taxa de 1%. Se a taxa é de 1%, significa que o veículo é muito novo. Ou, né, hoje também as empresas usam do cadastro. Né? Quanto o teu CNPJ ele é bom, digamos assim. Né? Existe uma escala lá entre CNPJ, né, que significa a relação do bom pagador. Quanto melhor o pagador, menor a taxa de juro, porque reduz a taxa de risco. Né? Enfim, mas é uma condição que a gente consegue observar bem. E, claro, quando a gente fala em investimento financeiro, vale lembrar que não existe fórmula mágica. Ou seja, eu aplicar 10 mil reais no banco, ou 1.000 reais, que seja, né? Uma coisa mais próxima, mais real, 1.000 reais, e chegar lá no final do ano com uma bufunfa enorme no bolso. Não existe. Né? Investimentos sempre são a longo prazo. Quando a gente quer retorno financeiro, é a longo prazo. Não existe outra forma. Porque as taxas, elas são baixas. Não existem taxas de juros, né? Rendimentos que sejam estratosféricos. E nunca vai existir. Quando alguém oferece isso, desconfia, né? Não tem. Não tem quem dê dinheiro a condições tão elevadas assim. Né? Mas já serve para começar a ajudar a gente a pensar, né? A estabelecer. Né? E uma coisa muito interessante, Maurício, que eu percebo muito, é que em momentos de recessão, o crédito informal começa a crescer. Então, tem um amigo, tem um conhecido que empresta dinheiro a juros. Né? Pô, ele não é instituição financeira, mas ele tem, às vezes, empresta. E isso é muito comum na nossa economia. Né?
Assim, às vezes, é a compra a caderninho em um estabelecimento, mas o cara sempre tem uma taxa de juros. Poxa, para o crédito informal, né, que é esse emprestar dinheiro, comprar lá na venda, lá no mercadinho e pagar no final do mês, onde normalmente está acrescido o juro, como é que quem está comprando ou quem está pegando dinheiro emprestado consegue saber se realmente o que está pagando lá no final do mês, no final do período, está certo ou não? Isso também ajuda a pessoa a saber se isso é juro simples, juro composto, como é que é esse negócio. Também ajuda, né? Esses cálculos ajudam muito, não só para o mercado formal, mas para o mercado informal, que ele deve ser levado em consideração, né? Muito em função da construção da nossa sociedade. Eu, em sala de aula, muitas vezes, eu tenho alunos lá que dizem, mas, professor, eu não pego crédito no banco, mas eu pego lá com fulano, que é bem mais fácil, não tem burocracia, ele já me conhece, eu chego lá, peço, ele já me dá, eu já saio e deu para a bola. É muito mais fácil que o banco. Aí a gente acaba calculando o juro, né? Então, essa condição, né? Dentro de sala de aula é sempre um banco de experiência muito legal, muito grande. Né? Mas são auxílios que a gente tem, Maurício. Bom, Márcio, a gente tem já pouco tempo para finalizar essa live, essa aula gratuita que a gente está oferecendo para que as pessoas conheçam também desse mercado, dessa área de finanças. Eu queria abordar 2 pontos ainda contigo. O primeiro é que a gente falasse um pouco sobre amortização, como é que se vê o outro lado do quanto eu estou pagando um financiamento e como isso vai amortizando. E aí existe também todo um cálculo para se identificar isso. E que a gente falasse um pouco voltado para o pequeno empreendedor, para o médio empreendedor, especialmente sobre 2 pontos que aí são da administração das finanças que as pessoas têm, que é a questão de definir o seu custo fixo e o seu custo variável, algo que as pessoas estão precisando muito hoje em dia por conta de tudo que está acontecendo, e às vezes o negócio está fechado, às vezes pode abrir com alguma restrição, e é importante que a gente auxilie também as pessoas a identificar isso. Esses 2 pontos que a gente precisa falar ainda mais. Beleza. Assim, ó, amortização, tá? A gente precisa entender que a amortização é a questão do pagamento de parcelas. Amortização não é apenas a antecipação de um pagamento. Não. Amortização é o pagamento periódico de prestações sobre um bem que a gente adquiriu. Né? Vamos lá, o exemplo do carro, né? Compramos o carro e vamos pagar ele em 24 vezes, 12 vezes. É um sistema de amortização. Tá? Dentro desse sistema, as empresas normalmente trabalham com 2 modelos. O price ou saque. Tá? Price, chamado sistema francês, e o saque, sistema de amortização constante. Certo? Então, para essas 2 situações, a gente pode estar trabalhando. Tá? Assim, entendendo que a amortização constante, as prestações são sempre decrescentes. Tá? Um exemplo bem forte aí é a compra da casa própria. A gente vai pagando as prestações, elas vão decrescendo de valor. Tá? Elas vão chegando, vão diminuindo o seu valor a ser pago. Então, é o sistema saque, amortização constante. Ou então, a gente trabalha o sistema price, onde o valor da prestação é fixo. Tá? Esse price é o que a gente usa no mercado de maneira direta. Tá? De maneira direta. Para esse cálculo, a gente vai estar usando cálculo de prestações posteriores, tá? Que a gente não apresentou aqui, mas nas aulas a gente vai estar apresentando. Tá? Mas por uma condição de amortização, as empresas sempre usam uma tabelinha. Ah, mas eu não vejo isso. É o sistema que calcula. Tudo bem. Lá atrás daquele pano de frente do sistema, que é a nossa tela, lá atrás o sistema está calculando. O Excel, o software está calculando. Tá? E nesse Excel, nesse software, então, tem uma tabelinha a ser usada. Né? Essa tabelinha, então, vai estar direcionando para o sistema de amortização. Eu vou aqui explicar um pouquinho do price, usando um exemplo bem básico, né? E deixar o saque para outro momento, para a gente poder conseguir entrar na condição, né, das outras questões que tu levantaste. Tá? Mas vamos entender o seguinte. Tá? Digamos que eu vá numa instituição financeira, Márcio, vou numa instituição financeira, e eu pegue, então, um valor de 8.530 com 20 centavos, com uma taxa de juros de 3%, né?
Pegamos aqui a taxa Selic desse mês aí que foi colocado para ser pago em 10 parcelas. Tá? Então, eu estou precisando, eu acho que estou precisando do dinheiro agora, investi 10 mil lá, mas faltou, para não tirar do investimento, eu vou no banco pegar. Né? Olha que loucura. Daí eu vou lá e pego 8.530 com 20. Só que eu vou pagar isso em 10 suaves prestações fixas a uma taxa de 3% ao mês. Beleza, como é que esse negócio vai ficar? Bom, vamos ter que construir uma tabela, então, de 10 meses, para poder entender. Né? Nessa tabela, a gente aprende a fazer ela em sala de aula. A gente aprende a realizá-la em sala de aula. Tá? Como a prestação é fixa, nós vamos partir sempre nessa tabela. Né? A gente pode ver aqui a tabela. Então, nós temos no cabeçalho da tabela, em cima, saldo devedor, amortização, juros e prestação. No price, a gente sempre vai começar da direita para a esquerda a construção da tabela. Por que isso? Porque é fixa a prestação. Então, a gente vai aplicar uma fórmula para calcular a prestação. Tá? A prestação, esse cálculo, vai se dar com uma fórmula que a gente não viu aqui, mas a gente vai ver nas aulas a partir da semana que vem, que é R, né? R significa prestação, de um capital dividido pelo fator do valor atual. Esse fator é um cálculo que a gente faz utilizando como base a taxa e o tempo elevado a uma potência, certo? Então, a gente vai aprender a fazer isso em sala também, que não é o bicho de 7 cabeças. É uma condição bem simples, bem fácil de se fazer. Às vezes a tabela assusta, mas não é isso. A gente aprende a fazer isso de maneira bem tranquila. Quem domina o Excel, então, pá, show de bola, né? Consegue fazer uma condição melhor ainda. Tá? Então, vejamos aqui. Primeira coisa que a gente vai calcular é a taxa, é a prestação. Então, vamos lá, vamos calcular a taxa, né? Então, capital, que vai ser dividido pelo fator do valor atual de taxa e tempo. Tá? Bom, nesse cálculo aqui, para ser mais rápido, como eu trago a tabela pronta, nos deu uma prestação de R$1.000, certo? R$1.000. Então, essa prestação ela é fixa. Eu já coloco lá, ó, R$1.000 por mês. Muito bem. A partir desses 1.000, então, a gente vai começar a calcular qual é o juro que está sendo pago, né? Qual é a condição de amortização que está sendo recebida e qual é o saldo devedor que vai se ter. E aqui, então, a gente vai conseguindo entender o movimento das parcelas que a gente vai pagando. Para quem é consumidor, a gente só vai vendo a parcela debitar ou pagamento. Né? Vai lá, pagou um mês, pagou 1.000. Pagou mais 1.000 no outro, pagou mais 1.000 no outro. A gente só vai vendo o carnê ou o boleto se diluir. Mas por trás disso, como é que a empresa vê? Como é que o comércio observa? Bom, observa pelo plano dessa tabela. Tá? Então, olha lá. Primeiro mês, por exemplo, né? No mês 0, a gente acompanha na tabela, o mês 0 significa que é o momento que a gente pegou o dinheiro, que eu fui lá e peguei o dinheiro. Então, nesse momento, eu não tenho nada a pagar. Já no mês 1, esse valor que eu peguei emprestado no agente financeiro, eu vou estar pagando R$1.000 para ele. Esse valor que eu paguei de R$1.000 vai ser um juro em cima do saldo devedor. Qual é o juro? Então, eu vou pegar o juro, a taxa de juro colocada, que é 3%. Eu vou fazer o cálculo, né? 3% menos os 8.530 com 20. Vai me dar lá R$255,91. Bom, esse valor, então, vai me dar o saldo devedor que eu ainda tenho a pagar. E assim, consecutivamente, eu vou fazendo essa tabela. Tá? Vou colocando item por item nessa tabela e vou evoluindo, né, nessa soma. Porque aí, né, Márcio, para quem está acompanhando essa tabela, consegue ver ali, bom, no primeiro mês pagou R$255,91 de juros, significa que dos R$1.000, R$744,09 abateram da dívida, o resto foi juros.
E aí, nessa tabela, você tem a variação de quanto de juros você está pagando, que acaba pagando menos, porque o saldo devedor vai reduzindo até chegar a zero, né? Exatamente, exatamente. E a gente começa a acompanhar para ver a questão de lucratividade que as instituições vão tendo. Então, por exemplo, nós podemos chegar lá, ó, no finalzinho do pagamento, digamos que eu, né, pague certinho os R$ 1.000 até a 10ª prestação, nós vamos entender que desses R$ 10.000, né, dos 8.000 que a instituição me emprestou, 8.530,20, eu paguei, digamos assim, de prêmio para ela por ter me emprestado o dinheiro, 1.469,80. Isso eu devolvi para ela junto com os 8.000, a título de premiação por ter me emprestado dinheiro, porque ela também tem que lucrar. Né? Então, na totalidade, eu paguei R$ 10.000. Desses 10.000, eu devolvi 8.530,20, que era o que eu peguei, mas eu devolvi mais 1.469,80, que é a bonificação, é o prêmio por ter me emprestado o dinheiro. Né? É a relação de mercado normal que se tem. Né? Veja, nesse momento a gente tem juro composto colocado aqui. Só que a gente não vê porque está embutido através da fórmula matemática. Né? Porque não aparece. Esse sistema aqui, Maurício, a gente vê quando, por exemplo, a gente vai numa loja comprar roupa. Né? Não vamos citar nomes, mas tem lojas que compra no cartão, faz em 5 vezes, né? Faz em 6 vezes, faz em 10 vezes, faz... A amortização está acontecendo lá por trás da tela do computador. Né? Claro, a gente não vê, não fica anotando, apontando em planilhas, mas isso no sistema, o software, né, da empresa vai calculando de maneira bem rápida para dar agilidade ao negócio. Mas é basicamente isso que acontece. É importante a gente saber como é que faz esses cálculos, né? Porque daqui a pouco o software falha ou precisa de alguma aplicação que não consiga utilizar o software naquele momento. E é sempre importante que a gente conheça, porque alguém que conhece teve que desenvolver o software ou teve que configurar o software para fazer aquele cálculo, né, Márcio? Exatamente. Mas isso também serve, mano, quando a gente vai comprar um produto. E aí esse produto, muitas vezes a gente quer saber, poxa, mas esse valor está adequado com o que está se pagando? Né? Eu, quando trabalho essa disciplina em sala de aula, eu normalmente coloco algumas demandas para o aluno. Tá? Eu digo para o aluno, gente, quando vocês estão vindo para cá, peguem produtos de bens duráveis, né? A gente passa em frente a um monte de lojas, um monte de comércios aí no centro de Porto Alegre, né? Muito bem. Então, eu digo para os alunos, peguem bens duráveis, anotem o valor, a taxa de juro, né? E quanto se paga. Aí eles pegam essas situações, a gente vai para o laboratório. E lá a gente coloca, então, uma tabela price, né? Porque a parcela é constante. E vamos lá, vamos ver se realmente é isso, vamos ver se fecha esse negócio, né? Vamos pegar lá o valor total do produto e vamos depurar na tabela para ver o que acontece. Né? E aí eles falam, a gente vai brincando com esse negócio. E aí o aluno vai tendo ideia do quanto isso se torna importante no dia a dia. Né? Se torna importante dentro desse contexto de pagamento, né? Mensal que tem que se ter. Também acaba servindo de uma outra ferramenta, porque normalmente o nosso aluno, quando ele termina o curso, ele já sai com uma outra mentalidade, com uma outra ideia, e ele acaba se tornando empreendedor. Então, ele vai abrir uma lojinha. Mas ali, poxa, eu não tenho dinheiro para ter um software adequado agora, eu não tenho dinheiro para muita coisa, como é que eu posso aplicar esse mecanismo? Né? Já ocorreu de alunos saírem e abrir uma loja de roupas. Poxa, mas eu não tenho tudo isso, como é que eu posso, né, vender a prazo? Bom, beleza, cara, vamos criar aqui uma condição em Excel que rapidinho tu consegue estabelecer um sistema price para vender, né, para o teu cliente de maneira rápida, porque é uma lojinha de bairro, né, aquelas pessoas que normalmente buscam roupas ou produtos em outros lugares para vender, né? No exemplo, tem muita gente que vai buscar roupa em São Paulo, Santa Catarina, vai buscar produtos, né, no Uruguai para poder vender e acabam vendendo parcelado. Mas como é que vende esse produto sem ter um prejuízo? Bom, vamos lá, né? Vamos colocar isso na tabelinha para poder entender. Então, essas pessoas começam, então, a girar
o seu fluxo de uma maneira mais adequada. E o seu fluxo de caixa fica mais equilibrado com o que o mercado determina. Né? Isso é uma condição bem importante para a gente poder entender. E considerar, porque as pessoas, às vezes, elas são obrigadas a partir para condições informais. Né? Pequenos negócios, às vezes, nascem de maneira informal. E essa maneira informal, né, ele parte de uma venda a prazo, de uma venda, né, prolongada, né, tempo de pagamento prolongado. E aí o aluno também, né, as pessoas precisam entender como é que faz esse cálculo, né, de maneira manual ou no computador ali, no Excel, para poder, então, se profissionalizar de maneira mais adequada. Também serve para isso. Né? Acaba sendo uma boa ferramenta. Márcio, para a gente fechar, vamos ajudar o pessoal, ou quem vai ter uma loja, ou quem tem um restaurante pequeno, enfim, quem tem um negócio pequeno, essa pessoa tem dificuldade para definir o que é custo fixo, o que é custo variável. Como é que você ajudaria essa pessoa a criar essa definição que é tão importante e que muitas vezes as pessoas acabam pecando nisso? Bom, beleza. Assim, ó, esse é um tema bem interessante, porque o custo fixo e o custo variável, né, além de ele entrar muito dentro da nossa ideia de matemática financeira, ele também ajuda a criar outros temas dentro dos negócios. Um é a precificação, estabelecer o preço correto. Como é que uma empresa consegue estabelecer o preço correto para o seu produto? Não é a partir de uma porcentagem apenas em cima de um valor. Não é isso que se trata. Na verdade, uma empresa ela precisa encontrar o seu custo fixo e o seu custo variável. Como é que ela faz isso? Controle. Tá? Primeiramente, saber o que é custo fixo e o que é custo variável. Tá? Custo fixo. A gente estabelece como regrinha básica que é aquela conta que todo mês vem. Não é o valor que varia ou não, é a conta que vem. Essa conta vem sempre. Tá? Vamos pegar como exemplo dentro de casa. Tá? Quais são as contas que todo mês vêm para mim? É água, energia, telefone, internet. Tá? Todo mês vem, certo? Então, essas contas são custos fixos, independente se eu abrir ou não. Vamos por exemplo bem básico. Tá? Pego aqui, tiro 30 dias de férias, fecho a casa e me vou viajar, certo? Quando eu voltar das férias, a pergunta que se faz é: eu vou ter conta de energia, água, internet e telefone a pagar? Sim ou não? É lógico que vou ter, né? Porque a conta vem. Essa conta ela é fixa, entendeu? Então, essa é a primeira condição de se mensurar. A segunda é estabelecer os gastos que são variáveis. Variáveis a gente entende por aquilo que às vezes consumimos, às vezes não. Então, não é um custo que a gente tem mensalmente de maneira regrada, né? Ou seja, mensalmente ele acontece. Não, ele acontece de maneira esporádica. Às vezes sim, às vezes não. Dentro de uma empresa, custos fixos normais que uma empresa tem: energia, água, internet, telefone, mão de obra, né? Mas aí sempre vem a pergunta do aluno: tá, mas a mão de obra, mas o salário do cara ele não é fixo. Mas não é o valor. A conta sempre existe. Funcionando a empresa ou não, ela vai pagar. Né? Vamos pegar aqui, ó, exemplo de pandemia. Nesse momento que a gente vive, os comércios dentro de Porto Alegre. As portas estão fechadas. Sim, mas ele paga o aluguel, a energia e a água, a conta vem. Né? Ah, mas está pagando a taxa, mas vem a conta. Né? Salário do funcionário ele tem que pagar. Não, o cara não trabalhou, mas ele vai ter que pagar igual. Né? Condomínio ele vai ter que pagar igual. Está chegando a conta. Né? O que são os variáveis que daí reduz o custo para ele? Bom, ele não comprou matéria-prima, ele não comprou insumo. Né? Isso daí ele não paga, porque ele não comprou, ele reduziu. Né? Então, é essa a relação que ele tem que entender, que a gente tem que entender. Né? Se conseguir separar, o que é custo fixo? É aquela conta que todo mês vem. Independente se trabalhou, se não trabalhou, a conta vem. Custo variável é aquela que a gente vai ter que pagar caso use. Né? Como, por exemplo, a compra de um produto onde não é regular
lá de vez em quando a gente compra, ou lá de vez em quando a gente usa. Então, né, acaba sendo esses os variáveis. Essas informações são bem importantes para que a gente possa, normalmente, criar o preço de cada produto, ou também conseguir, dentro de um fluxo de caixa, conseguir entender quais são os custos e aí conseguir projetar e ver onde a gente consegue economizar dentro da empresa. Né? Onde é que a gente consegue reduzir custos? Olhando para o fluxo de caixa. Fluxo de caixa com custos fixos, custos variáveis. Né? Essas são as relações que a gente tem que entender e tem que estabelecer. Mas claro que não é só para a empresa. As pessoas, de maneira comum, também têm que ter o seu fluxo de caixa. Também tem que entender quais são os seus custos fixos e seus custos variáveis. Tá? Para nós, pessoas fixas, custos variáveis vão ser sempre os mesmos. Né? Água, energia, gás, internet, telefone, o aluguel se paga, né? Esses são os fixos. Tá? Quais são os variáveis? Os variáveis vão lá. Um cinema, uma ida ao restaurante, uma saída de noite, que são coisas que não acontecem a todo momento. Então, né, lá esporadicamente acontece. Então, esses aí vão ser os custos variáveis. E aí, através de um fluxo de caixa bem estabelecido, a gente consegue saber quanto nós iniciamos o mês, quanto a gente termina e se sobra alguma coisa para o próximo. Tá? É muito importante para a sobrevivência, tanto da pessoa quanto da organização. Tá? Sem dúvida. Márcio, muito obrigado. Sei que muita gente está com muitas dúvidas sanadas e fica o convite já para quem gostou e tudo mais. Eu vou dar um recado daqui a pouco para o pessoal em relação a como fazer para participar das aulas na próxima semana, mas certamente muitos destes estarão contigo a partir da próxima segunda-feira, tendo aulas ao vivo e tirando dúvidas em tempo real. Exatamente. Né? Espero, né, todos aí, convido a todos para que na próxima segunda-feira, então, estejam comigo nessa nossa web aula, né, entendendo um pouco mais sobre matemática financeira, vendo que isso não é um bicho de sete cabeças, não é um monstro, é bem fácil de trabalhar, e isso impulsiona, né, a pessoa que tem esse conhecimento, ela consegue se impulsionar no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, também, para dentro de casa, consegue dar um reflexo melhor nas suas contas a pagar, né? Consegue estabelecer um pouquinho melhor a relação com o seu dinheiro, com o seu salário. Então, fica o convite aí, Maurício. Para segunda-feira, o pessoal está ligadinho comigo, né? Através das nossas videoaulas, para a gente poder estar entendendo essa relação da matemática financeira no nosso cotidiano e poder, então, estar aprendendo um pouquinho mais, né? Na nossa web aula. Tá? Então, fica aí o convite, né? Bora lá, vamos estudar, vamos entender um pouquinho mais sobre essa relação. Matemática, finanças, mercado, né? Valor do dinheiro ao longo do tempo. Tá bom? Mais uma vez, Márcio, muito obrigado por ter participado dessa aula gratuita, por trazer conhecimentos novos para quem está nos assistindo, por consolidar conhecimentos de quem já tinha alguma base nessa área que nós falamos ao longo desse webinar. Eu quero pedir licença para vocês para falar sobre a Alcides Maia. A Alcides Maia tem, como eu disse lá no início, cursos de graduação na área de TI e cursos técnicos na área de TI e também na área de administração. Nós estamos investindo na qualificação profissional dos nossos alunos e estamos convidando você para que tenha a possibilidade de também dar um upgrade no seu currículo, se não nesse momento pensando em um curso técnico, mas que você pense em começar um curso com o professor Márcio a partir da próxima segunda-feira na área de matemática financeira. Matemática financeira, você viu, é importante no seu dia a dia, em pequenos negócios e em grandes empresas em todos os setores. Aqui na Alcides Maia nós temos o compromisso de investir na sua qualificação profissional e de auxiliar os profissionais do mercado ou as pessoas que querem entrar para o mercado de trabalho para que tenham condições, para que estejam preparadas para os desafios que não vão surgir quando terminar a pandemia. Já estão acontecendo nesse momento, já existem, infelizmente, muitos profissionais que retornaram a estar disponíveis no mercado de trabalho, mas também já existem muitas vagas que estão aparecendo e, obviamente,
quem vai ocupar essas vagas são os profissionais mais qualificados. Por isso, aqui na Alcides Maia, nós temos essa possibilidade de você realizar essa disciplina de matemática financeira com um investimento baixíssimo. Para você que está assistindo essa transmissão até agora, você vai ter uma condição, falando com a Michele Soares, que é a nossa gerente comercial nesse WhatsApp, que está aparecendo aqui embaixo ao longo de toda a transmissão. Você vai falar com a Michele e você vai poder fazer a disciplina de matemática financeira com investimento de apenas R$100. Isso mesmo, um curso que normalmente no mercado, se a gente for analisar, custa de R$400 a R$500, na Alcides Maia você vai realizar esse curso com o diferencial de serem aulas ao vivo, você vai poder tirar dúvidas com o professor, vai poder interagir com os demais colegas, tudo em tempo real. Durante 2 semanas vai acontecer as lives envolvendo a disciplina de matemática financeira e você vai receber uma certificação ao final deste módulo de matemática financeira. O investimento para este módulo, ao invés de ser R$400, como a gente vê no mercado educacional e como você pode ver em outras situações que também oferecem cursos similares, na Alcides Maia, porque nós temos o compromisso com você e até como uma forma de gratidão a você por estar assistindo toda essa aula que nós tivemos agora de finanças aplicadas a negócios e investimentos, você vai ter a possibilidade de incrementar o seu currículo com 34 horas de aula com um investimento de apenas R$100. E tem mais, se você optar pelo curso de matemática financeira, você pode adquirir também o curso de Excel e o curso de administração financeira, que faz uma conjunção de todos os conhecimentos da matemática com a prática do que é aplicado nas empresas. Você pode ter então uma qualificação completa. Você vai entender a matemática financeira, que é de que maneira são realizados os cálculos, quais são os cálculos realizados. Você pode ter conosco um curso básico de Excel, onde você vai aprender a utilizar essa ferramenta e ainda tem a possibilidade de fazer o módulo de administração financeira, que tem o objetivo de juntar todas essas questões matemáticas, juntar todos os recursos que você vai obter nessa disciplina de matemática financeira e aplicar aos seus negócios, aplicar no dia a dia das empresas, seja uma empresa pequena, um microempreendedor individual, uma empresa de médio porte ou até empresas de grande porte. Você pode ter uma qualificação completa com um combo que vai custar apenas para você somente R$200. Então, com R$100, com um módulo, você vai fazer matemática financeira ou pode escolher por fazer administração financeira ou também o Excel. São 3 cursos distintos que você pode adquirir com o valor unitário de R$100. Caso você decida complementar o seu investimento em educação, caso você decida dar um passo já com um conjunto de ações que são concatenadas, que possuem ligação, juntando o Excel com a matemática financeira e também a administração financeira, este combo com as 3 situações, com as 2 aulas ao vivo mais o curso online de Excel, você vai receber este combo somente para quem está aqui, repito, por apenas R$200. Precisa parcelar? Fala com a Michele, fala com a equipe do nosso comercial, que certamente a melhor condição a gente vai conseguir adequar à sua realidade. O importante é que você saia dessa live com o conhecimento adquirido nessa aula do professor Márcio e com esta possibilidade de seguir aprendendo, de seguir tirando dúvidas, de seguir aprimorando os seus conhecimentos para que você consiga colocar isso no seu currículo e apresentar isso na prática no mercado de trabalho. Investir nesse momento em educação é investir na sua qualificação profissional, é investir no seu crescimento profissional, é algo que o mercado valoriza e muito. E você viu o Márcio falando, não são apenas os profissionais que vão trabalhar com contabilidade, RH ou então no departamento financeiro de empresas que precisam ter esses conhecimentos. O quanto mais conhecimento você tiver, maior é o diferencial do seu currículo, maior a sua qualificação e melhores são as oportunidades que surgem no mercado de trabalho. Eu me despeço, reforçando o pedido, reforçando o convite para que você fale com a Michele e com a nossa equipe do comercial aqui da Alcides Maia. O telefone está aparecendo ao longo de todo esse webinar, mas eu vou reforçar para que você possa anotar, para que você tenha a possibilidade de tirar suas dúvidas com a nossa equipe comercial.
O telefone é o 51993881490. 51993881490. Esse combo que eu ofereci para vocês, ele é válido para quem está assistindo esse vídeo. Então são poucas as vagas que nós vamos oferecer com esse valor subsidiado pela Alcides Maia, com esse valor promocional que a Alcides Maia está oferecendo para você, como uma retribuição por ter assistido, por estar interagindo conosco, por estar participando aqui dessa transmissão. Fica o convite também, a partir da próxima semana, na próxima quarta-feira, nós teremos mais uma live, e aí você acompanha a nossa página alcidesmaia.edu.br, lá você vai ter todas as informações, todas as semanas nós teremos transmissões, aulas gratuitas com conteúdo para auxiliar na sua qualificação e na sua inserção, ou por que não, no seu crescimento dentro do mercado de trabalho. Muito obrigado pela atenção de todos, até uma próxima.